Agora que nós iremos, Senhor, receber a Tua palavra, Senhor, o Teu servo seja usado no mover do Teu Espírito Santo. Tu conheces os nossos corações, Tu sonda nossas vidas nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha ao encontro de cada um de nós nesta noite, para curar, para libertar, para mover o nosso meio, Senhor, porque é a Tua palavra que vai ser ministrada nesta noite. Usa o Teu servo, Senhor, tira todo atrapalho, tira todo embaraço, tira todo o cansaço, tira toda indisposição, tudo aquilo que vem, Senhor, atrapalhar o mover da Tua palavra nesta noite, seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, que a nossa mente seja levada cativo, Senhor, a Tua palavra, para entender, para compreender aquilo que queres falar para nós nesta noite. Faz isso, Senhor, usa o Teu servo, e eu te peço para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, pode assentar, peço que você abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 9, a leitura que fizemos, versículos 1 ao versículo 9, nós queremos trazer uma mensagem nesta noite ainda com foco no jubileu que nós estamos vivendo, é o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós temos aqui nesta passagem, uma passagem bastante conhecida, que é o momento da conversão do apóstolo Paulo, em que Deus transforma a sua história de vida, em que o apóstolo Paulo é tirado de um caminho e subitamente e imediatamente, por meio de uma ação do Espírito Santo e por meio da ação de Jesus, diretamente, nós vamos ver o apóstolo Paulo mudando e dando 180 graus na sua caminhada e tendo seus olhos espirituais abertos para uma nova realidade. Nós estamos, meus irmãos, vivendo um tempo, a nossa igreja, ao alcançar essa bênção dos 50 anos de ministério e ao chegar sobre nós este tempo de jubileu, é para nós uma mudança de estação, é para as nossas vidas uma mudança de fase. Nós precisamos estar compreendendo o que Deus quer fazer no meio da sua igreja e no meio do seu povo. E para que nós consigamos entender e perceber o mover de Deus, nós precisamos ter os nossos olhos transformados e a nossa visão ampliada. E precisamos olhar para um novo tempo de uma nova maneira. Porque se os tempos e as estações mudam, mas nós nunca nos deixamos ser transformados, vão mudar as estações, vão mudar os tempos, vão mudar as épocas, mas nós permaneceremos imutáveis, permaneceremos na mesma percepção de vida e na mesma percepção de mundo. Então, o mundo ao redor muda, mas nós não mudaremos. E para que nós consigamos perceber e viver todas as bênçãos e tudo que Deus tem a cada tempo das nossas vidas, como o sábio Salomão escrevendo lá na sua sabedoria, ele entendeu e compreendeu que há um tempo preparado para todo o propósito e para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de nós plantarmos, há um tempo de colher, há um tempo de guerrear, há um tempo de ter paz, há um tempo de aborrecer, mas há um tempo de perdoar. Há um tempo de lançar pedras, há um tempo de buscar as pedras que se lançou, há um tempo para todos os propósitos, ou seja, Deus estabeleceu para que a nossa jornada de vida aqui, seja ela 70, 80 anos, 90, quiçá 100 anos, nós vamos passar por várias fases da nossa vida e que em cada etapa dessas fases de nossas vidas, nós precisamos entender e compreender o momento em que estamos vivendo. Portanto, meus irmãos, estamos vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de restituição, é um tempo de transformação, é um tempo de perdão, é um tempo de retorno, é um tempo de bênção, é um tempo de plantar e colher 3 vezes mais do que se plantou, é um tempo de plantar e quem sabe colher 100 vezes mais do que se plantou. Mas este é o tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que nós pudéssemos viver este tempo, mas precisamos ter os nossos olhos abertos para que possamos enxergar
todas as bênçãos que este tempo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para que nós possamos ver, perceber e experimentar o que Deus tem feito e o que Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós precisamos, então, meus irmãos, aqui com esta passagem do apóstolo Paulo, nós vamos ver justamente um tempo novo que Deus estabeleceu e que Paulo ainda estava vivendo num tempo antigo. Deus, a partir da morte, do sacrifício de Jesus, inaugurou uma nova era. E Jesus, quando veio, estabeleceu um marco e uma divisão temporal, em que as coisas se dividem em antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, foi um plano perfeito, como foi cantado aqui, em que Jesus é enviado para fazer uma divisão entre antes dele, aqueles que não tinham conhecimento da graça e da misericórdia, e um momento posterior a ele, em que as pessoas vão alcançar a graça e a misericórdia, em que Deus havia se revelado antes de Cristo por meio dos patriarcas. Era um tempo em que Deus se revelava por meio dos profetas, era um tempo que Deus se revelava por meio dos juízes, mas depois de Cristo agora passou a ser um tempo em que o próprio Filho de Deus é quem manifesta quem é o Deus vivo. É um tempo agora em que se vive, em que o Filho de Deus é a exata expressão e a exata manifestação de Deus. Portanto, nós agora vivemos um tempo em que quem olha para Jesus vê ao Pai. Filipe, quando na dúvida ainda não tinha a sua compreensão completamente aberta para entender o momento em que estava vivendo, quando Jesus morre e ressuscita e aparece para os discípulos, Filipe então pergunta: Senhor Jesus, e agora que tu ressuscitaste, mostra-nos o Pai. Mas a compreensão do discípulo, do apóstolo Filipe, ainda não tinha alcançado a plenitude desta nova etapa em que eles estavam vivendo. E Jesus volta-se para Filipe e diz: Filipe, não entendeste ainda? Você ainda não conseguiu compreender que aquele que olha para mim vê o Pai. Nós estamos, Filipe, vivendo um tempo em que quem olha para Jesus consegue ver o Pai sentado no trono. Quem olha para Jesus consegue contemplar a glória, a majestade, a santidade e pode entrar no santo e vivo caminho, pode entrar no santo lugar, no santíssimo lugar e contemplar ao Deus Todo-Poderoso. Mas veja que quando o tempo muda, quando a estação muda, nem todos conseguem alcançar e compreender a dimensão deste novo tempo que se inicia. É o que nós vemos aqui, em que esses discípulos só começaram a compreender o tempo em que eles estavam vivendo a partir do momento em que o Espírito Santo desce sobre eles e os enche de poder, os enche de autoridade, os enche de unção, para que eles então consigam compreender o que eles estão vivendo. É um tempo novo, é uma hora, um momento, é uma era de receber da graça de Deus, é um momento de termos a plenitude de Deus em nossas mãos, mas para que os discípulos compreendessem isso, foi necessário uma ação do Espírito Santo para que pudesse abrir as mentes deles, para que eles entendessem o novo momento em que estavam vivendo. O apóstolo Paulo, mais na frente, em Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele adverte aquela igreja, aqueles crentes da igreja de Roma, e que também não só a eles, mas alcança a todos nós, dizendo: olha, é necessário que haja uma renovação do vosso entendimento, da vossa mente, por uma ação do Espírito Santo, para que vocês consigam compreender qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus e a Bíblia e o Evangelho vêm para promover mudança em nossas vidas. O Evangelho de Jesus vem para promover transformação. Transformação significa, o significado básico da palavra, trans é ir além, e forma é um formato. Portanto, Jesus e o Evangelho vêm para nos levar para além da forma do mundo. Nós precisamos ter a nossa mente transformada para pensarmos de forma diferente que o mundo pensa. Portanto, é isso que o Evangelho veio promover a nós. E os marcos temporais da nossa vida servem para nos fazer e nos amadurecer, para que possamos compreender que é preciso nós termos uma transformação de vida de tempos em tempos.
Meus irmãos, e é isso que nós precisamos compreender nesse tempo que estamos vivendo, o tempo de jubileu. Há uma mudança de chave, há uma mudança de tempo, há uma mudança de oportunidade, há uma mudança de uma estação nova que Deus abriu para que nós pudéssemos viver. Portanto, nós precisamos, enquanto estamos vivendo este tempo, nós não podemos ficar olhando o trem passar, olhando o bonde passar e não subir neste trem para experimentar tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem de bênção para nós vivermos neste tempo que se chama jubileu, neste tempo que se chama restauração, neste tempo que se chama salvação, neste tempo que se chama prosperidade, neste tempo que se chama restituição, recuperar tudo aquilo que se perdeu. Este é o trem que está passando sobre a Assembleia de Deus do Brasil e que nós precisamos enxergar com uma forma diferente este momento reservado de Deus para as nossas vidas. Se nós não mudarmos, nada vai ter diferença. O mundo vai mudar fora de nós. Se nós não mudarmos, nada vai ser transformado. Pode vir qualquer mudança de estação. Me aproveito aqui das estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Se a pessoa for para tentar simbolizar o que eu estou falando para os irmãos, se a pessoa for uma pessoa amarga, ranzinza, for uma pessoa que tem um olhar angustiado, pode vir o verão, que normalmente se traduz como um momento de alegria. Verão é momento de alegria, é momento de passear, é momento de quem tem ir à praia, é momento de lazer, é momento de euforia. Mas se a pessoa tem um olhar amargo, se a pessoa tem constantemente um olhar amargurado, pode vir o verão, ou seja, mudou a estação, mas o olhar da pessoa é o mesmo, não vai fazer diferença se é verão, se é outono, se é inverno. Na vida de uma pessoa que tem um olhar amargurado, sempre vai ser inverno, porque o inverno se traduz e se interpreta que é um momento mais de reclusão, é um momento um pouco mais de tristeza. Normalmente o inverno, e na nossa realidade aqui amazônica, nós no inverno, que é o nosso momento de mais chuva, é um momento que está todo mundo recolhido, é um momento que está todo mundo em casa, porque é chuva de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e não dá vontade de sair para lugar nenhum. Então normalmente o inverno é um período, é uma estação do ano em que as pessoas ficam mais reflexivas, as pessoas ficam mais melancólicas, as pessoas ficam mais retraídas. Mas para uma pessoa que tem um olhar alegre da vida, para a pessoa que tem um olhar positivo da vida, pode ser inverno, que tem todas essas características, mas ela vai enxergar no inverno um momento, um prazer, uma oportunidade para se alegrar no Senhor. Então vejam, meus irmãos, que na nossa jornada de vida, mais preocupados nós devemos estar com a forma em que eu me comporto em relação a todas as circunstâncias que vêm a mim, do que eu ficar preocupado apenas com as circunstâncias. Vou tentar dizer de uma outra forma. Nós só temos como autonomia para controlar aquilo que você reage, a forma como você reage diante das circunstâncias que lhe sobrevêm. Você não consegue controlar o que está fora de você. Você consegue dizer e declarar: se for o tempo da primavera, você consegue dizer: não é primavera, agora é outono. Você consegue mudar as estações? Você consegue dizer para o verão: não, agora não é verão, vou mudar a chave, agora é inverno. Não, agora não é inverno, vou mudar a chave, vou declarar que agora é primavera. Você tem esse poder para mudar as circunstâncias ao teu redor? Você tem autoridade, tem poder para dizer para o verão que não é verão, agora é inverno? Você não tem essa responsabilidade, você não tem esse poder. Mas como você vai reagir ao verão? Como você vai reagir ao inverno? E como você vai reagir ao outono ou à primavera? Isso está na esfera da tua competência, isso é responsabilidade sua, isso quer dizer a respeito do teu olhar. Como você vai enxergar o outono? Como você vai enxergar o verão e o inverno? Isso está nas tuas mãos. É o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz.
Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será recoberto de trevas, e quão densas trevas serão sobre a tua vida. Veja que Jesus está dizendo, e ele, antes de falar isso, ele diz que os olhos são as janelas da alma, os olhos são a candeia da alma, na linguagem da palavra. A janela da alma é uma linguagem popular, mas nessa passagem Jesus diz que os olhos são a candeia da alma, ou seja, se os teus olhos forem maus, candeia é uma chama, é uma lamparina. É essa expressão que Jesus está dizendo. Os teus olhos é que vão trazer luz para a tua vida. O que Jesus está querendo dizer é que a forma como você enxerga e a forma como você reage às circunstâncias que te cercam é que vão trazer ou luz para a tua vida ou trevas para a tua vida. É como você reage que importa, e não controlar as circunstâncias e a situação que estão ao teu entorno. Você não tem controle sobre o teu chefe, se ele vai te contratar, como foi o testemunho aqui, ou se ele vai te demitir. Você não controla a decisão dele. Você controla, aproveitando o testemunho, a tua capacidade de desenvolver o teu trabalho com competência. Isso está na tua esfera de atuação. Se você vai ser um bom funcionário ou um mau funcionário. Isso quer dizer, se os teus olhos forem bons, você vai ser um bom funcionário. Mas se você tiver um olhar ruim, você vai ser um mau funcionário. O que está na tua esfera de decisão é como você reage às circunstâncias. É como você reage ao tempo e às estações, quando elas são transformadas e quando elas são mudadas. Paulo aqui estava vivendo numa estação antiga. Mudou o tempo. Jesus veio, morreu e ressuscitou. Mudou a estação. O tempo agora era da graça, era um tempo em que a salvação era alcançada pela fé em Jesus Cristo. Mas Paulo estava vivendo numa estação anterior. Paulo estava vivendo num tempo antigo. O tempo mudou, mas a percepção de Paulo permanecia antiga. Mas aqui, meus irmãos, nesta passagem nós vamos ver que para mudar a nossa perspectiva é preciso uma intervenção divina para mudar a nossa percepção. Quando Jesus entra nas nossas vidas, quando Jesus entra nas nossas famílias, quando Jesus entra no tempo, ele diz que chegou a hora. Quando ele chega e diz para aquele homem, como o pastor Esmeralda acabou de falar aqui, não precisa se lançar na água não, eu estou aqui, eu cheguei, eu mudo a história. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ainda que ela esteja com uma visão antiquada e no passado, Jesus muda a nossa visão, Jesus transforma, Ele calibra os nossos olhos, Ele passa um colírio, Ele tira a catarata, Ele tira tudo que impede de ver, Ele tira todas as escamas dos nossos olhos e nós olhamos e passamos a perceber. Veja, meus irmãos, no Antigo Testamento, lá no livro dos Reis, nós vamos ver o episódio em que o profeta Eliseu, junto com seu moço, aquele seu servo chamado Geazi, eles estão diante de um exército inimigo. Israel está diante de um exército inimigo. O profeta está vendo aquele exército que é mais numeroso do que o exército de Israel, mas o profeta está enxergando além do natural. O profeta consegue ver que além do exército dos filhos de Israel humano, existe um exército divino que está ao lado deles. E aquele moço começa a olhar e começa a dizer para o profeta: profeta, eles são mais numerosos. E o profeta vira para ele: ô meu filho, se você pudesse ver o número que está ao nosso lado, se você pudesse ver, Geazi, a quantidade dos guerreiros que estão ao nosso lado. E aí ele faz uma oração, o profeta Eliseu, e pede para que os olhos do seu moço Geazi sejam abertos. Senhor, abre os olhos para que ele possa ver, e os olhos dele são abertos, e ele enxerga um exército poderoso daqueles que estão ao lado do povo de Deus. Quando os nossos olhos se abrem para um novo tempo, parece que, como é que eu posso ter passado despercebido? Como é que eu não via isso antes? Veja aqui um olhar que não percebe a realidade que está ao seu entorno. Nós temos um exemplo da mulher Agar, quando ela é expulsa da casa de Abraão, junto com seu filho Ismael, ela vai andando em direção ao deserto, mas ela está com o olhar embaçado, mudou a realidade dela. Ela estava vivendo como serva de Abraão, agora mudou a estação, agora ela foi expulsa, ela tem que viver por conta própria. Ela vai andando pelo deserto, e quando ela vai andando, ela não percebe que Deus, ainda que ela não seja a mãe do filho da promessa, mas Deus tem um cuidado com aquela mulher. Ela vai andando
lança o seu filho Ismael, vou deixar ele aqui, porque nós vamos morrer, não tem mais água, não tem mais mantimento, eu vou deixar ele aqui e vou a um tiro de arco de distância e vou me afastar dele, para que eu nem veja esse meu menino morrer. Mas aparece, ela não percebia, ela não tinha visto que ali tinha uma fonte de água, e o anjo do Senhor aparece e diz: mulher, não temas, teu filho não vai morrer, eu estou cuidando, ele vai ser forte, ele vai ter uma bênção. Agora, olha ali, ó, bem ali, teus olhos não estão vendo, mas bem ali tem um poço de água. Ela chega perto do poço de água e nomeia aquele poço e diz, e chama aquele lugar de Beer Lairoi, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que me vê está aqui e eu não percebi. Meus irmãos, quantos estão assim? Tem um poço de águas profundas, boas, águas vivas do lado, e as pessoas não percebem. Agar precisou ter o anjo do Senhor para abrir os seus olhos, para que ela pudesse ver, o Deus que me vê está aqui. Como é que eu não percebi que o Deus que me vê está ao meu lado? Quantos de nós não estamos vivendo assim? Deus está ao nosso lado, Deus está conosco, Deus está cuidando, Deus tem uma fonte de água para nos dar, mas nós, às vezes, não percebemos que o Deus que vê todas as coisas está conosco. Quando Pedro, ainda sob essa perspectiva de visão, quando Pedro e os discípulos estão navegando naquele mar revolto, tempestade para um lado, tempestade para o outro, as ondas batiam o barco de um lado para o outro, de repente Jesus sai lá da margem, começa a andar sobre as águas e chega próximo ao barco, e eles olhando, veja a falta de percepção, eles olhando, o que é aquilo que está vindo sobre as águas? É um fantasma? E de repente eles começam a calibrar um pouco melhor os olhos, começam a olhar, eu acho que é Jesus, parece a fisionomia de Jesus. Então Pedro decide perguntar, Jesus, és tu mesmo? Se és tu, diga para mim, que eu vou até aí e mande que eu vá até o teu encontro. E Jesus então diz, vem Pedro, e Pedro começa olhando para Jesus, agora calibrando a visão, olhando melhor, conseguindo discernir e ver que é Jesus. Ele começa pela fé andando sobre as águas, e ele está olhando para Jesus, ele está contemplando a Jesus, ele está vendo que é Jesus que está na frente dele, e ele consegue vencer aquela adversidade. Mas quando ele tira os olhos e vira os olhos para a tempestade, é então que ele começa a afundar. Veja, meus irmãos, a importância de nós olharmos para o alvo que é Jesus, e de nós contemplarmos a promessa de Jesus, e de nós contemplarmos tudo que Jesus tem para nos fazer. Se você desviar o seu olhar um pouquinho, você pode afundar como Pedro afundou. Se você não perceber que Jesus está do lado, você pode morrer de sede tendo um poço de água, como era o caso de Agar e de Ismael. Se você não tiver a visão de Cristo, você pode estar perseguindo a Cristo, achando que está fazendo a vontade de Deus, como é o caso de Paulo. Mudou a estação, mas o olhar era o mesmo. Mudou o tempo era da graça, era o Messias que tinha vindo, mas o olhar ainda era de perseguição, de Paulo, ainda estava olhando como um perseguidor. Não, o nosso Messias não veio, isso é uma seita, não existe. Como diz o versículo 1 aqui, Paulo ainda respirando ameaças e morte, tinha acabado de aprovar a morte de Estevão, capítulos antes aqui, o primeiro mártir de Cristo. Mas Jesus, meus irmãos, não nos deixa, quando Ele tem um plano nas nossas vidas, quando Jesus tem um propósito nas nossas famílias, Ele não nos deixa permanecer na cegueira. Ele entra na nossa vida, Ele faz alguma coisa, Ele muda a história, Ele nos faz ver, meu filho, minha filha, mudou o tempo, perceba, deixa eu abrir os teus olhos porque o tempo mudou. Veja que Jesus aparece diante de Paulo, e é uma luz incandescente ao meio-dia, mas é uma luz mais forte do que a luz do sol. Paulo olha no caminho de Damasco e contempla Jesus, e ele não sabe nem quem é o mesmo relato de Pedro. Pedro olha e não sabe discernir se é Jesus. Paulo olha e não sabe quem é, porque ele fica com aquela luz incandescente. Quem és tu? E ele, Paulo, por que tu me persegues? Mas quem és tu? Ora, tu não sabes quem tu persegues, Paulo? Sou eu, Jesus. E meus irmãos, o que me chama a atenção, e aqui já encaminhando para o final, é que a luz de Cristo que vem para nos alumiar o caminho,
Jesus que veio para ser a luz dos homens, como o apóstolo João escreve na sua primeira carta, na sua primeira epístola, e também escreve capítulo 1 do Evangelho de João. Ele é a luz dos homens. Jesus que veio para ser a luz dos homens. Jesus que veio para iluminar e nos trazer de volta para Deus. A luz de Cristo chegou diante de Paulo e brilhou de uma forma tão poderosa que, ao invés de abrir os olhos de Paulo, Jesus cegou a Paulo. A luz que vem para abrir e apontar o caminho, neste episódio, veio para cegá-lo. Paulo ficou 3 dias cego, sem enxergar, sem compreender, sem ver nada, e ficou desesperado, e ficou sem saber o que fazer. E agora o que faremos? E agora o que farei? Eu era só perseguidor, eu só perseguia, mas agora eu encontrei a este Jesus e eu não sei o que fazer. E isso acontece, meus irmãos, quando muda o tempo, muda a estação. Às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos deixar aquele comodismo, precisamos deixar aquele nosso conforto, precisamos deixar aquilo que nós temos como convicção, como sendo algo verdadeiro. Nós precisamos deixar e permitir Deus mudar a nossa mente. Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto e ir para um lugar desconhecido. E quando isso acontece, nós não sabemos muitas vezes o que fazer. E agora, Jesus, mudou a história, mudou o tempo, o que eu hei de fazer? Eu só sei perseguir, no exemplo de Paulo. Eu só sei colocar cristãos no cárcere. E agora, o que eu faço depois de encontrar com essa luz? Paulo fica cego, meus irmãos, e esta cegueira é para nos mostrar que para mudar de nível, para que nós possamos compreender e discernir um novo tempo que se abre nas nossas vidas, é preciso ficar cego para o passado. É preciso esquecer o que se estava vivendo no passado. É preciso mudar pensamentos. É preciso mudar paradigmas. Porque a gente sempre fez assim, aqui sempre foi desse jeito. Fique cego para essas coisas e passe a enxergar o novo. Tem coisas novas a fazer. A nossa vida precisa alcançar um novo nível de conhecimento do Senhor. É isso que significa, quando Paulo se encontra com Jesus, ele ficou cego para todos os seus conceitos e pré-conceitos antes de servir a Jesus. Jesus cegou a sua vida e todo o seu propósito, tudo que ele tinha, tudo que ele achava verdadeiro, tudo que ele achava importante, mas na frente ele escreve: agora tudo isso eu considero como lixo, eu considero como algo sem valor, eu considero como esterco. Esta é uma declaração de um homem que ficou cego para suas convicções antigas e se abriu para novas convicções em Cristo Jesus e se abriu para um novo tempo em Cristo Jesus. Como é que você está vivendo a sua vida? Vivendo nas convicções do passado sem se abrir para o novo? Nesta noite, em nome de Jesus, deixa Deus tocar a tua vida e mudar a tua mente para que você possa enxergar um tempo novo de Deus para a tua vida, para a tua família. Pastor, mas aqui já passou ano e vem ano, vai ano e vem ano e nada muda. Em nome de Jesus, Ele pode mudar a tua história. Deixa Jesus te mudar. Deixa Jesus transformar a tua visão, deixa Jesus aumentar a tua fé, deixa Jesus te cegar para o que é antigo e para que você possa ver o que é novo. Há algo novo de Deus para as nossas vidas. E quando Paulo, depois desses 3 dias, um servo do Senhor, que já teve os seus olhos abertos em um tempo anterior, chamado Ananias, encontra-se com Paulo e diz: Paulo, Paulo. Ele diz: Saulo, meu irmão, eu fui enviado aqui para restaurar a tua vida. Agora, em nome de Jesus, volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo de Deus. A partir daí, Paulo mudou e esqueceu tudo que ele viveu. Lá nessa mesma passagem, quando ele diz: olha, eu era judeu zeloso, eu era um doutor da lei, eu era importante, mas eu fiquei cego para essas coisas. Agora, isso para mim não tem valor. Agora, neste novo tempo que eu estou vivendo, o que tem valor para mim é sofrer as dores de Cristo. É sofrer aquilo que Cristo tem para mim. E aí ele declara, no final do Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esta é uma declaração de um homem que tem uma nova vista, que tem uma nova visão e que tem um novo propósito, que agora está vivendo um novo tempo, com uma nova visão, com um novo propósito e vivendo novas bênçãos na sua vida. Meu irmão, fique de pé nessa noite, vamos orar.
E a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor comece a inundar a sua igreja, o seu povo, para que possa abrir os nossos olhos, para que possa desvendar-nos para esse novo tempo que Deus está nos fazendo viver. Meu irmão, aquele meu parente, estou orando há 20 anos, estou fazendo, meu irmão, há um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Como a missionária acabou de relatar aqui, aquele irmão que eu tinha um desentendimento, há um tempo de perdão, há um tempo de restauração de relacionamentos que nós estamos vivendo. Deixa Deus abrir os teus olhos, deixa Deus tocar no teu coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Senhor, ilumine os olhos do nosso coração para que possamos compreender qual seja a firmeza da nossa esperança e que possamos contemplar as riquezas da glória e experimentar o poder de Deus. Os nossos olhos precisam ser abertos nesses 3 níveis para termos certeza da esperança que temos, para ver que tem riquezas gloriosas de Deus sobre as nossas vidas e experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas, milagres, prodígios, maravilhas. Tem muitas coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas nós precisamos mudar. Precisamos deixar Jesus mudar a nossa vida. Precisamos deixar Deus transformar o nosso pensamento. Quem nessa noite quer ter a sua mente transformada? Quem nessa noite quer ter os seus olhos abertos? Quem nessa noite quer ficar cego? Tem alguém que quer ficar cego aí? Quer, Edmina, ficar cega? Quer? Nesse sentido, né? Se você entendeu a mensagem, se você quer ficar cego para a tua história do passado e deixar Deus abrir os teus olhos para um novo tempo, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Se você está cansado de olhar as coisas e de ser a mesma pessoa e não consegue se livrar desta ideia de que tudo dá errado, ó céus, ó vida, ó azar, ó destino, tudo acontece comigo. Hoje Jesus quer te cegar e mostrar para você que tem um tempo novo de vida para você, para deixar essa ladainha para trás e passar a ver e viver um tempo novo na tua vida. Se há alguém que quer isso, vem aqui na frente para Deus tocar na tua mente, para Deus tocar nos teus olhos, para Deus abrir os olhos do teu coração e que você possa ver que Jesus tem um tempo novo na tua vida. Jesus tem um tempo de prosperidade na tua vida. Olha o testemunho do Samuel aqui, meu irmão. Jesus tem tempo de prosperidade, muito mais do que ele pediu, muito mais do que ele pensou, Deus fez, porque é o tempo de jubileu para a nossa vida, é um novo tempo. Você não, mas isso é só com Samuel, isso é só com o pastor, é só com a missionária. Não, quem enxergar que é um tempo novo, quem conseguir ver que esta é a estação da prosperidade, quem conseguir ver o trem passando, o trem do jubileu passando, e quem conseguir ver isto e subir nesse trem, Deus tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso com estes tempos que Ele estabeleceu por nossas vidas, e Deus vai transformar a tua vida. Creia, em nome de Jesus. Aqui, muitos jovens, muitos irmãos aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero pedir aqui para o presbítero Isaías e o pastor Esmeraldo descerem aqui e orarem, impondo as mãos sobre esses irmãos, e você vai estender a sua mão aqui também para orar em favor desses irmãos e todos nós, para que Deus possa abrir os nossos olhos, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração para contemplarmos o novo de Deus nas nossas vidas. Vamos estender as nossas mãos, vamos orar. E você que está aqui de joelho, clame com fé: Jesus, toca em mim, faça isso, apresente a Ele, muda a minha história, Jesus, muda este tempo e me faz compreender que há promessa de Deus sobre a minha vida. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai, nesta hora. Nós clamamos a Ti em favor destes irmãos que estão aqui prostrados, Senhor. Nós oramos e intercedemos em favor deles, Pai. Senhor, para que por meio de uma ação do Teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir os olhos de cada um, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que cada um perceba que há um tempo novo, que há um tempo de transformação. Senhor Jesus, nós estamos vivendo este tempo de jubileu,
céu. Nós estamos vivendo este tempo de libertação, nós estamos vivendo este tempo de cura, nós estamos vivendo este tempo de salvação, este tempo, Senhor, de plantar uma semente e colher 3 vezes mais. Senhor, nós queremos, Pai, viver, olhar para este novo tempo que o Senhor abriu sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, e nós não queremos passar despercebidos, sem olhar e sem entender e sem compreender, Senhor, que há um tempo espiritual de Deus para a tua igreja, para o teu povo, há um tempo de crescimento, há um tempo de transformação, há um tempo de libertação, há um tempo de cura, há um tempo de salvação, e que há um tempo de restituição sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, nós cremos e declaramos e profetizamos que há um tempo de expansão, Senhor, da tua obra, do teu reino. Senhor, prospera o teu povo. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Nós não queremos mais permanecer os mesmos. Nós não queremos mais permanecer da mesma maneira, Senhor. Nós queremos permitir a ação do teu Espírito Santo a nos mudar, a nos transformar. Senhor, a tirar a escama dos nossos olhos. Abre os olhos do nosso coração, Senhor Jesus, para que possamos ter a firmeza da esperança, para que possamos contemplar as riquezas da glória que há em Ti, Jesus, e para que possamos experimentar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Assim, Jesus, vai operando sobre a Tua igreja, vai operando sobre o Teu povo, vai operando sobre as congregações, sobre as famílias, Senhor, sobre as famílias de cada um, Senhor, vai restaurando os relacionamentos, vai restaurando, Senhor, os casamentos, Senhor, vai curando e vai salvando, Senhor, Pai, resgatando aqueles que estão distantes, aqueles que se desviaram e se perderam no caminho, Senhor, que seja um tempo de restituição, seja um tempo de restauração, seja um tempo de salvação no meio da Tua igreja e no meio do Teu povo e nas famílias do Teu povo. Senhor, derrama toda sorte de bênção, Senhor, derrama toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. É o que nós oramos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos, é o que Te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém.